Bom, chegou a hora do quadro Destaques da Odontologia. Hoje nós vamos falar sobre os avanços nos enxertos para a colocação de implantes dentários. Confira. Destaques da Odontologia. Um oferecimento Clínica Cláudia Albuquerque, transformando seu sorriso em 48 horas. Doutor Cláudio Albuquerque, tudo bem? Tudo bem, Natália? Prazer ter você mais uma vez aqui, doutor, para falar desse tratamento que é tão procurado, tão importante, tão necessário hoje, que é o implante dentário, né? Mudando a vida das pessoas, realmente. Transformando a vida das pessoas, resgatando a autoestima, tirando as pessoas da invalidez oral, muitas vezes, né, Natália? Pacientes que perderam os dentes há bastante tempo e hoje usam uma prótese total, que a gente sabe que não dá tanta segurança, nem tanto conforto. E aí esses pacientes hoje cada vez mais procurando as clínicas odontológicas, atrás dos implantes odontológicos, para que a gente possa resolver definitivamente essa situação e melhorar, sem sombra de dúvidas, a qualidade de vida do paciente. Existem alguns fatores que podem dificultar esses implantes, não é isso? Como a perda óssea, doutor? As perdas ósseas significativas, Natália, sem sombra de dúvidas, que é a grande dificuldade encontrada pelos dentistas quando a gente pensa na regeneração ou na recuperação desses dentes através dos implantes. É fato que se perde muito osso quando se perde os implantes. E outro fator bem interessante, do ponto de vista negativo, é que quanto mais tempo você está sem os dentes, mais osso terá perdido no transcorrer de todo esse processo. Então explica, doutor, é um avanço nos enxertos. Um avanço nos enxertos, para aquelas pessoas que foram diagnosticadas com pouco osso ou uma situação óssea que impediria a colocação dos enxertos, hoje a gente pode lançar mão de uma nova técnica com esses enxertos, e isso vai garantir uma formação óssea muito mais efetiva, muito mais segura, para que a gente depois possa colocar os implantes. E como é essa técnica, doutor? Qual é o nome dela? Na verdade é a técnica do PRF. A gente vai usar componentes, fatores sanguíneos do sangue do próprio paciente. A gente coleta o sangue do paciente durante o procedimento, como se fosse uma remoção de sangue para um exame complementar desse, um exame de sangue que a gente sempre solicita. A gente separa as principais partes desse sangue, as partes que são mais interessantes para essa técnica, que na verdade são chamados fatores de crescimento. Isso é uma técnica de engenharia, na verdade de bioengenharia, que a gente lança mão para, diante desses fatores de crescimento, capturando esses fatores de crescimento que estão presentes no sangue do nosso paciente, a gente possa melhorar a qualidade do enxerto que vai ser utilizado. Tem alguma ilustração aí para explicar para a gente, doutor? Nesse caso aqui, ó, foi um caso que a gente operou recente, uma paciente desdentada total aqui superior, e a condição óssea dela, como se vê aqui, muito ruim. Na verdade, ela tinha um último dentinho aqui na parte superior, que não dava para fazer absolutamente nada, e uma perda óssea significativa. Veja que ela ainda tem os dentes inferiores, então o problema dela era usar a prótese superior, que ela já usava há bastante tempo, há pelo menos 30 anos. A situação da prótese ela sempre foi piorando, mesmo que esse paciente fosse sempre renovando a confecção dessa dentadura. E acontecendo o que acontece com muitos pacientes quando a gente conversa aqui, né, antes do tratamento, deixam de sorrir. O paciente ele fica praticamente numa situação de invalidez, né, Natália, nessas condições. Então essa paciente aqui é uma paciente clássica desse tipo de enxerto. Paciente clássica desse tipo de situação, na qual a gente não tem osso para a colocação dos enxertos. Nós estamos falando mais uma vez da parte superior, ela não tinha osso nenhum e a gente precisa reconstruir ou ganhar novamente esse osso para que a gente possa colocar os implantes. Doutor, nesse processo de evolução, qual é o grande diferencial dessa técnica? Na verdade, o fato, Natália, de que dentro desse componente sanguíneo do paciente, a gente, com esses componentes, que são os fatores de crescimento, a gente trabalha com osso sintético em pó e consegue ganhar volume, consegue ganhar principalmente qualidade óssea para colocar implantes onde antes a gente não conseguiria colocar. Essas cirurgias, até pouco tempo atrás, elas eram feitas sem essa técnica, eram as cirurgias mais, eu diria, maiores, na verdade, porque a gente precisava buscar osso em regiões onde a gente poderia contar com esse osso, principalmente na parte inferior, para levar para a parte superior. Mais doloroso. Mais doloroso, principalmente porque a gente tinha duas áreas a operar. No mesmo momento, a gente abria o leito na parte superior que iria receber esse osso e abria o leito na parte inferior também, que seria a área doadora. A gente pegava esse osso da parte inferior para levar para a parte inferior. Duas áreas operadas na mesma cirurgia. Hoje não.
Com os fatores de crescimento, com a técnica do PRF, a gente não precisa dessa área doadora, a gente trabalha com essa parte do sangue, misturando com essas outras situações, o sintético em pó, esses materiais, a gente vai ter o mesmo ganho ósseo, até muitas vezes melhor, que a gente está usando o material genético do próprio paciente, e aí, consequentemente, com esse ganho ósseo, a gente pode colocar os implantes e aí sim recuperar o nosso paciente desse estado de invalidez. Em quanto tempo isso acontece, essa recuperação óssea, doutor? Na verdade, a formação óssea, seja com qualquer uma das técnicas de enxertia que a gente hoje tem no mercado, ela leva aí de 6 a 8 meses. Não é um processo rápido que eu faça a cirurgia hoje, daqui a 15 dias o paciente já esteja apto para receber os implantes, mas com a certeza de que em 6, 8 meses o paciente vai sim poder receber os implantes, porque o ganho ósseo ele é realmente bastante significativo. Com resultados seguros, né? Com resultados bem seguros. Primeiro que a gente está usando o material do próprio paciente. Aí o senhor repete os exames, quando passa esse tempo, vê como é que está a situação óssea e já faz a técnica logo em seguida. Muito boa colocação, Natália. Depois de 6 a 8 meses a gente faz uma nova tomografia computadorizada e aí essa tomografia computadorizada vai nos dizer a quantidade de osso que a gente conseguiu formar naquelas regiões para que aí a gente possa selecionar os melhores implantes para cada região. O público aí, doutor, mais terceira idade, né? Ah, Natália, eu já peguei pacientes que eu precisei reconstruir ossos com pacientes de 38 anos. Então, assim, a idade ela é um fator importante? É, mas principalmente o tempo que o paciente está sem os dentes. Se for um paciente que perdeu, como a gente pega muito na clínica hoje, paciente que perdeu os dentes com 13, 14, 15 anos, não interessa a idade que esse paciente tem hoje. Se você calcular aí 30 anos, o paciente vai ter 45 anos, um paciente novo ainda, mas que principalmente a dentadura não se sustenta mais. Então, quanto mais cedo você procurar resolver isso, melhor. Sempre, sempre. O paciente perdeu os dentes, quanto mais cedo ele procurar o dentista, melhor a condição para colocar os implantes. Muito bem, doutor. Muito obrigada, então, por ter trazido essa novidade, mais uma novidade da odontologia que é à nossa disposição no Ceará, pertinho da gente, né, doutor? Por isso que tantas pessoas têm vindo de fora para cá para buscar essa qualidade que temos aqui no Ceará. Com certeza, Natália, isso traz a segurança de que a gente está no caminho certo nessa missão aí de reabilitar cada vez mais os nossos pacientes. É isso aí, Clínica Cláudio Albuquerque, sua equipe transformando vidas através do sorriso, e a gente está sempre por aqui vendo de perto esses testemunhos de pessoas que têm voltado a sorrir, a viver com mais alegria, né, doutor? Natália, a gente fica sempre muito feliz com os resultados que a gente tem alcançado. É isso aí. Se você não segue ainda as redes sociais da Clínica Cláudio Albuquerque, aqui no vídeo, ó, Clínica Cláudio Albuquerque. Fala com a equipe, marca a sua consulta e venha sorrir com mais alegria aqui.